Bom, a gente vive um momento em que nunca se falou tanto em gênero, discussões sobre igualdade de gênero, e não à toa, né? Pesquisas recentes mostram que a desigualdade entre homens e mulheres já começa em casa. Quase 80% dos lares são cuidados exclusivamente pelas mães. Isso inclui tarefa doméstica, a agenda de contas e também a educação dos filhos. Para a gente falar um pouquinho sobre a origem de tudo isso, nós recebemos aqui no programa Espaço Aberto da TV e Rádio Câmara Bauru a Lourdes Feitosa, que é professora doutora em História e pesquisadora da área de análise de gênero. Lourdes, eu queria agradecê-la pela presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutirmos esse tema. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara Gustavo Rosella. A gente vai falar um pouquinho sobre essa discussão atual aí sobre as questões de gênero, mas eu queria primeiro contextualizar com as tuas pesquisas na área, que tem como objetos as relações amorosas e a sexualidade no Império Romano lá da Antiguidade. Quais eram as condições da mulher naquela época e naquele local? Bom, Lidiane, primeiro, para nós tratarmos desse tema, nós precisamos pensar um pouco sobre o século XX, porque nada disso seria possível se não fosse as modificações que aconteceram ao longo do século XX, em particular a partir da segunda metade do século XX, com o movimento feminista, depois o aprofundamento e a complexidade que se torna o movimento feminista, e nos anos 80 a discussão sobre as relações de gênero. Quais são as grandes diferenças entre uma proposta e outra? O movimento feminista está bem centrado na questão feminina, na questão da mulher, a princípio numa ideia da existência de uma mulher e da opressão que ela teria vivido ao longo da história, posteriormente a complexidade vai se colocando, porque se percebe que não existe um único perfil de mulher que dê conta das questões que envolvem todas as mulheres. Então aí envolve a questão das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres indígenas, das mulheres de outros contextos históricos. Então a questão que se colocava para cada grupo era diferente, não existia aí uma identidade física que fosse suficiente para dar conta de todas as discussões e das diferenças que se punham entre elas. Posteriormente, então, se coloca as discussões de gênero, que é pensar, assim, o feminino, mas também na sua relação com o masculino. E isso significa, por exemplo, nós pensarmos muito hoje, e que nós estamos falando, como você colocou aqui na abertura, de perceber essas diferenças, e as mudanças que estão acontecendo, mas como é que os homens também se modificam nesse processo. Então, pensar nas relações de gênero significa pensar como que as construções do masculino e do feminino vão se colocando em diferentes momentos da história. Então, a partir desse contexto de reflexões que vem de movimentos de rua, assim, de mudanças que vão acontecendo na sociedade, mas também na academia, que houve um interesse de pesquisar o que então acontecia na sociedade romana. E por que a sociedade romana? Em particular, o meu estudo foi sobre a cidade de Pompeia, que é um sítio arqueológico muito diferente, distinguido dos demais, porque a cidade foi coberta pela erupção do Vesúvio nos anos 70 depois de Cristo, e o sítio só começa a ser escavado no século XVIII. Então nós temos muito material, muitas inscrições, e foi a partir do interesse por essas inscrições que eu iniciei os meus estudos. Então, as inscrições também significam uma diferença em relação às outras pesquisas, porque quem escrevia nas paredes era o povo. Então, eu tenho contato sobre citações de homens e mulheres do povo de Pompeia, que também era uma mistura muito complexa, mas diferente daquilo que a literatura aristocrática afirmava e colocava sobre o povo. Então foi a partir disso que eu comecei os estudos de pensar,
como é que se colocavam as relações de gênero nessa sociedade, né? Quais são os documentos, tanto esses escritos quanto outros arqueológicos, que nos permitem refletir sobre isso. E aí, assim, as surpresas são incríveis, né? Pode falar. Então, por exemplo, qual é a ideia de cidadania que nós temos? Cidadania significa participar politicamente. O que é participar politicamente? É você ter o direito de votar e de ser votada, né? Se nós pensarmos por esse prisma, nós não conseguiríamos compreender o que acontecia na cidade de Pompeia, porque nós não temos nenhum registro de que elas fossem candidatas e de que elas votassem nas eleições. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma quantia de cartazes e de grafites que mostram forte presença feminina nas campanhas públicas para edil, que era como a vereança, né? E as pessoas se manifestando, né? As mulheres se manifestando, dando publicamente o seu apoio, né? Outra questão ainda relacionada a isso é que nós temos grupos de mulheres prostitutas apoiando os candidatos, que também nos fazem refletir, como é que hoje um candidato viria o apoio público de grupos de prostitutas? Então, o que significa isso, né? Ter voz, né, naquele contexto. Então, de participar da vida pública, nós temos muitos outros exemplos de mulheres que faziam doações públicas, que eram patronesses de corporações de ofícios, né? Então, pensar na cidadania no contexto romano é diferente desse nosso. E esse é um aspecto importante, porque estudar outros períodos históricos nos faz refletir de que o homem não viveu, não sentiu, não se colocou da mesma forma na sua vida íntima, na sua vida pessoal e na vida pública, da maneira como nós nos colocamos. Então, é possível perceber essas diferenças de comportamentos quando nós olhamos para outros momentos históricos, né? Então, considerando essas diferenças de relacionamentos entre homens e mulheres, também se coloca a questão da sexualidade, que é outro tema muito instigante e muito complexo, e nós temos sentido muito isso, né? Então, as pesquisas também, por exemplo, quando eu encontrava objetos que nós chamamos de cunho sexual e denominamos de pornografia, né? Então, assim, muitos falos, né? Só para esclarecer aí o ouvinte, o falo é um pênis. Mas por que falo e não pênis? Porque o falo é sempre um pênis em ereção. E há muitas dessas imagens na cidade de Pompeia, né? Mas existem também em outros espaços do Império Romano, né? E aí essa questão, né? É muito comum a mídia atual, quando é encontrado esses objetos arqueológicos, sempre fazer referência como objeto pornográfico foi encontrado na antiguidade, né? Mas e aí? Eles viam esses objetos da mesma maneira que nós? Na verdade, a sexualidade era vista de uma forma um pouco diferente por vários povos, e aí depende muito do recorte histórico e do recorte regional que você faz. Em Pompeia, assim como em outros territórios, a sexualidade era vista de uma forma sagrada? Sim, se nós pegarmos esses objetos, a figa, né, que também é um outro material que até pouco tempo se usava na nossa sociedade, embora não acredito que as pessoas não tivessem muito a referência do que significa esse ato, né, a figa, que nada mais é do que um ato sexual, né, que é a vulva e a parte masculina em união, e que era exposto na campainha de entrada de uma casa, que era apresentado em objetos do uso cotidiano, por exemplo, a lamparina. Nós temos uma quantidade grande de lamparinas que tem a imagem do símbolo sexual, do falo,
pessoas no campo, por exemplo, um falo com mais de 2 metros de altura. Então, se nós pensarmos nesse sentido de que o falo agrega o símbolo da boa... Da fertilidade, talvez? Né? Da fertilidade, de espantar o mau agouro. Então, sim, é possível pensar e boa parte da historiografia defende isso, que eles olhavam isso no sentido apotropaico, ou seja, no sentido religioso. A gente começou falando sobre a condição da mulher no Império Romano, nesse período histórico, e falando especificamente sobre a cidade de Pompeia. A gente sabe, você comentou também, né, sobre esses aspectos de cidadania envolvendo a figura feminina, mas essa figura também, de uma certa forma, era voltada para a manutenção da família. A gente abriu o programa falando sobre isso, né? Sobre os papéis que são atribuídos muitas vezes exclusivamente à mulher. Isso também acontecia nessa época? Bom, nós estamos falando de uma sociedade na qual as pessoas não se olhavam como nós nos olhamos, que é uma ideia que vem desde a Revolução Francesa de que todos somos iguais, né? Então, na sociedade romana é uma sociedade estratificada. Então, tem as pessoas livres, abastadas e cidadãs, as pessoas livres sem cidadania, que não têm o mesmo status e o mesmo poder. Temos pessoas libertas e escravas. E muito do que nós temos de contato e de conhecimento vem a partir dos escritos da aristocracia. E é a partir desse olhar que nós pensamos muito sobre a sociedade romana. Então, esse é um primeiro cuidado também, para nós não generalizarmos essa visão da aristocracia como se fosse algo aceito e crível por todas, né? Mesmo porque também pensar na sociedade romana significa pensar em toda a bacia mediterrânea, que é uma composição de povos, de línguas e de tradições diferentes. Isso integrava o que nós chamamos de Império Romano, né? Então, mas vamos pegar assim na Península Itálica e muitos dos escritos que temos ali. Então, essa ideia da família se coloca assim como algo forte. E aí nós podemos pensar uma série de coisas que definem o comportamento idealizado para esses indivíduos aristocráticos. Por exemplo, a ideia de estupro, né? Que não tem uma relação direta com o que nós pensamos como um ato forçado, né? Imposto, mas não, a ideia de estupro que se coloca na sociedade romana é uma ação que significa uma ofensa ao cidadão, né? Então, por exemplo, entre homens cidadãos, não era permitido, segundo essa legislação, que um homem aristocrático tivesse relação sexual com outro homem aristocrático, porque feria a soberania desse cidadão romano, né? Mas, na contrapartida, não havia problema de que esse homem aristocrático tivesse parceiros de estratos sociais considerados inferiores, segundo a ótica aristocrática, né? Então, não se colocava a questão da masculinidade desse cidadão romano em questão se ele tivesse como parceiros libertos e escravos, desde que respeitado algumas condições, por exemplo, de que esse rapaz ainda não tivesse chegado à idade adulta e não fosse barbado e que fosse de status menor, né? Então, isso sim compunha a ideia do estupro para esse homem, né? O estupro muito mais como uma ferramenta de humilhação do que de violência, talvez. Sim. Como a gente trata hoje. Sim. Porque o parceiro poderia ser outro aristocrático que aceitasse a relação, mas socialmente isso era considerado estupro. Então, não é a ideia da violência em si, né? E o estupro também acontecia em relação à mulher. Então, essa ideia, por exemplo, da virgindade da mulher já se colocava também, porque é essa mulher que vai garantir a cidadania da linhagem aristocrática romana, ela deveria se preservar e para o casamento, né? E ter contato físico com o seu marido, né? Ela poderia ter outros casos. Bom, isso era considerado estupro, né? Então, a ideia, sim, é de uma legislação
que tem a ideia de preservar a família romana, né? É a ideia da cidadania romana. A gente comentou sobre a questão da sexualidade envolvendo as questões sociais, mas quando a gente puxa pelo viés da política e da guerra, de que forma a sexualidade se envolvia com tudo isso, com todas essas situações? Bom, se nós pegarmos o escravo romano, como que ele era conseguido? Através da expansão do domínio e da escravidão dos povos conquistados, né? Então, e para esse olhar aristocrático, esse indivíduo, quando se torna um objeto, que é o escravo, ele deveria estar à disposição do outro, né? Até nós já ouvimos falar das chamadas profissões infames, que envolviam um pouco isso, né? Então eram profissões que estavam à disposição do prazer do outro. Então aí envolvia a prostituição, envolvia a subordinação do escravo, mas envolvia uma série de outras profissões, por exemplo, um cozinheiro, um artista, né? O que ele fazia servia para a satisfação desse outro indivíduo. E isso não era bem visto, porque daí que vem a ideia das profissões infames, né? E que não era bem considerada segundo essa ótica aristocrática. Até que ponto tudo isso tem alguma relação com o conceito de homofobia de hoje, Lourdes? Olha, tem a ver em certo aspecto, mas há uma concepção na antiguidade muito diferente dessa, né? E os estudos sobre a homossexualidade têm avançado e nós temos percebido que essa questão de comportamento, além de uma relação entre homens e mulheres, é algo que se coloca em diferentes contextos históricos e diferentes realidades sociais, né? A grande questão é como cada sociedade vê e interpreta essa relação, né? Então, não há sentido algum nós falarmos de homossexualidade no Império Romano ou no Império Grego, né? Se nós pegarmos a sociedade grega, né? Por quê? Porque, segundo o entendimento atual, um indivíduo masculino ter relação com outro do mesmo sexo, né? Ele já se coloca num outro gênero, né? E isso não acontecia, não era visto dessa maneira de outro momento. Então, o que nós precisamos perceber? Como é que nós analisamos isso, né? Qual é a ideia de gênero que nós construímos? E é importante nós discutirmos sobre isso, né? Nós temos um historiador, ele é biólogo, filósofo e depois estudou medicina por conta dos seus interesses acadêmicos. Ele escreveu um livro que se chama Inventando o Sexo, né? E é muito interessante porque nós, até pouco tempo na nossa sociedade, nós acreditávamos na existência de dois gêneros, né? E essa ideia é algo muito recente na história da humanidade. É uma ideia que vai se firmar no século XVIII, né? Se nós pegarmos a antiguidade, e aí nós temos Aristóteles, nós temos um outro médico, Galeno, e eles acreditava-se na antiguidade na existência de apenas um sexo, né? Que era o sexo masculino. Bom, e aí, como é que surgia a mulher? A mulher surgia no momento da gestação por conta de uma falta de calor, né? Então, os órgãos masculinos ficavam atrofiados e aí toda a parte interna feminina era gerado a partir desse momento da fecundação. Então, o que era a mulher? A mulher era do mesmo sexo, mas algo imperfeito daquilo que era o perfeito, que era o masculino, né? E ao longo da Idade Média, essa ideia permanece. No século XVI, quando se iniciam as dissecações, e isso chama muito atenção, né? Porque mesmo abrindo os cadáveres, olhando, percebendo as diferenças físicas, ainda assim se confirmava, de fato, a mulher é uma inversão do homem, né? Isso também nos faz pensar qual é o conceito do corpo que nós temos, da biologia, né?
E isso só veio a ser questionado e a passar por um processo de transformação no século XVIII, quando as sociedades, com o processo de revolução industrial, né, a sociedade urbana, a mulher ocupando um espaço diferente na sociedade, falou, bom, peraí, parece que essa ideia de que somos imperfeitos, daquilo que é a perfeição, não dá conta mais, né? Nós não acreditamos mais nessa ideia. E aí é que se coloca na academia, na medicina, bom, não, então parece que não é bem assim, né? Temos a existência de 2 gêneros. Hoje, nós já falamos de N gêneros, né? Então, e isso chama atenção porque nós temos uma biologia, nós temos um corpo, mas como nós olhamos e interpretamos esse corpo varia muito de um contexto histórico para outro. E além da questão da prática da sexualidade, também existem as manifestações que envolvem as questões estabelecidas para cada gênero. Por exemplo, algumas sociedades, não só as atuais como as antigas também, elas não condenam ou não condenavam os atos homossexuais, a homossexualidade, mas condenava o fato de que um homem poderia vir se vestir como mulher e vice-versa. Isso é real? Você observou isso nas suas pesquisas? Sim, na sociedade romana nós temos relatos e sátiras em relação a homens cidadãos, né, de que tinham trejeitos femininos, né? Ou que desejavam ter, por exemplo, vestir roupas femininas, tá? Então, a preocupação é sempre com o cidadão romano, né? Se um escravo tivesse esse trejeito, não havia problema algum, né? Então, nós percebemos, sim, né, essa questão. Então, tem isso, que essas diferenças vão sendo estabelecidas, mas isso só tem sentido de ser refletido quando nós pensamos nas relações de poder, né? Porque quando nós falamos de mulheres e homens, ou de mulheres de diferentes estratos sociais, essas justificativas que vão se criando servem para determinar papéis sociais e posições sociais. Então, é uma maneira de estabelecer, olha, eu sou diferente de você, então é legítimo que eu ocupe espaços outros que você não pode ocupar, né? E é algo da discussão muito atual que se coloca, né? E que os movimentos dos homossexuais, dos negros, das mulheres não aceitam mais, né? Desde os anos 60, os anos 70. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a Lourdes Feitosa, que é professora doutora em História e pesquisadora da área de análise de gênero, para a gente trazer um pouco aqui para as nossas discussões atuais, né? Desde quando a gente nasce, a gente é ensinado que pode ou que não pode, de acordo aí com cada característica atribuída a gênero. Esse doutrinamento de gênero começa desde a nossa infância? Seguramente. E não é só uma questão familiar, é uma questão social, né? Então, desde pequeno, escolher as cores da roupa, definir o que a criança pode ou não pode. Ó, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? Olha, se comporte de tal forma, sente assim, fale tal coisa, não fale, né? Então, isso vai sendo definido já desde pequeno, né? Mas que também, ao mesmo tempo que isso ainda é uma realidade, nós temos muitas outras pessoas e posicionamentos que refletem criticamente em relação a isso, né? Falar assim, olha, peraí, né? Só isso já não dá mais conta, né? De nós percebermos essas diferenças e por que elas se compõem, como é que elas se justificam, né? Então, nós temos avançado muito em relação a isso, né? De percebermos que há problemas, que há diferenças, que estabelecem posições variadas na sociedade, que nós precisamos analisá-las, discuti-las, para que melhore a igualdade dos gêneros na nossa sociedade. Por isso é importante levar essa discussão de gênero para dentro das escolas também. Sim, para dentro das escolas. E nós já temos feito um trabalho em relação a isso, né?
nós temos várias orientações, eu e outros colegas, mas isso não só aqui em Bauru, né? É um movimento nacional e internacional que reflete sobre essas diferenças, né? E por que nós acreditamos que determinadas meninas podem fazer coisas e os meninos outras, né? E de que não todos podem fazer as mesmas coisas. Então, temos avançado bastante em relação à educação e aí que entram as discussões de gênero, porque não é possível só pensar, só trabalhar as meninas. É preciso trabalhar também os meninos, né? Por exemplo, a questão do assédio sexual. Fala assim, olha, você precisa respeitar a menina quando passa, né? Como quando ela se coloca em determinados ambientes, de perceber que o movimento acontece juntos. São homens e mulheres que precisam de mudança de mentalidade para que as relações se tornem mais equiparadas. Você comentou logo no início da entrevista a respeito da questão do feminismo, e hoje, quando se fala em movimento feminista, muitas pessoas acabam tratando de uma forma até pejorativa. É feminista, está protestando porque é feminista, né? E, na verdade, a origem do termo feminismo tem um outro conceito. O que exatamente é o feminismo? De acordo com a sua origem histórica, o que representa o feminismo? O feminismo é algo exclusivo de um grupo de mulheres? Homens podem ser feministas? Aqui, até para que os nossos ouvintes e telespectadores compreendam os mitos em torno aí desses movimentos todos, né? E dessa palavra, desse termo feminismo. Se nós estávamos falando da importância de um movimento agregado das relações de gênero, onde homens e mulheres caminham juntos nessa reflexão, né? Não dá para pensar que essas diferenças nas quais ainda nós percebemos do grupo feminino, sejam algo que deve ser tratado apenas pelas mulheres, né? Então, é um movimento da sociedade toda de perceber o que vem a princípio com essa ideia de feminismo, é de destacar como que as diferenças vão se compondo, né? Nós temos revistas dos anos 50 que são revistas, eu estou lembrando em específico uma da Tico Tico, que era destinada a meninas e meninos, né? Onde as propagandas vão já definindo comportamentos. Por exemplo, eu estou me lembrando dos anos 50, quando o Band-Aid entra no Brasil, né? E aí era preciso divulgar esse novo produto, e o garoto assim, olha, ele se machucou, vai usar Band-Aid, mas onde ele se machucou? Ele estava se divertindo, ele estava brincando, jogando bola. A menina, o que ela estava fazendo? Ela estava lavando louça e se cortou, ela estava costurando e se espetou e precisa colocar, né? Então, essa educação precisa vir junto, homens e mulheres. Aliás, nos anos 50, 60, eram muito famosos aqueles manuais de bom comportamento das esposas e donas de casa. As mães entregavam as filhas quando estavam aí com o casamento marcado. Também tinha isso, né? Sim, revistas dos anos 60, 70, que até inclusive era comum os testes, né? Vamos ver se você é uma boa pessoa para o casamento, né? Então, parecem instrumentos ingênuos, mas que não são. Eles estão lá para educar. Então, quando você fala de educação, não é só a educação escolar. É como que no dia a dia, nos mais variados programas, conversas, manuais, essas diferenças vão sendo expressas e confirmadas. Então, nós precisamos pensar a sociedade como um todo, né? Se nós pegarmos hoje, por exemplo, a Delegacia da Mulher, né? Nós precisamos também de mulheres que se preparem para estar nesse espaço, mas nós precisamos também de homens que pensem, que reflitam e que tenham condições de estar lá. Então, nós precisamos de parceiros, né? Homens e mulheres pensando numa sociedade que seja mais igualitária, né? Lourdes, só para a gente encerrar a entrevista, ainda falando sobre a questão da importância da discussão de gênero na educação, eu queria que você comentasse sobre essa expressão que tem sido difundida nos últimos tempos, nos últimos anos, que é a questão da ideologia de gênero,
E como é que a gente lida, ao mesmo tempo em que avançam tanto, né, os estudos a respeito dessa questão de gênero, essa discussão da Base Nacional Comum Curricular, de tirar de dentro das apostilas das escolas aí os termos e expressões como orientação sexual, identidade de gênero, né? Como que fica toda essa salada aí que a gente acaba vivendo? É uma questão muito complexa. Sim. Eu, como estudiosa das relações de gênero e pensando sobre isso desde os anos 90, ficou alarmada com isso. Porque envolvem grupos religiosos, também política, né? Sim. Uhum. E segundo esse olhar da ideologia de gênero, é como se houvesse um movimento contemporâneo de estímulo à homossexualidade, né? Como se, então tudo bem, tudo vale, né? Você pode experimentar o que você quiser, e que como se as pessoas estivessem estimulando as crianças desde cedo a ter essas diferentes experiências para em algum momento se definir, né, para um posicionamento sexual ou não, ou viver a bissexualidade, né? Como se a discussão induzisse a criança à erotização precoce, isso, por exemplo. Isso, né? E é algo que, assim, muito preocupante, porque acaba não abrindo para a discussão de perceber que nós ainda entendemos muito pouco de como funciona o nosso corpo, né? E de que nós temos uma complexidade de questões que podem não ser colocadas mais à mesa de discussão e de respeito às diferenças quando nós nos fechamos para o diálogo, né? Então, nós temos um grupo de pesquisa, e aí eu vou contar só um caso, né, de um garoto que passa de 9 anos e que chega a uma das psicólogas que participa do nosso grupo, e esse menino foi encaminhado pelo médico porque se percebeu que com 9 anos ele estava tendo o aumento de mama e estava prestes a menstruar, né? Então, como é que é isso? E nesse momento ele teve que definir por uma cirurgia, porque não era possível mais, ou ele continuava, mas ele ia ser menino menstruando e com seio, né? E aí, então, uma equipe falou assim, olha, o que você quer? Ele, com 9 anos, teve que decidir, né? E ele decidiu continuar sendo menino. Tirou toda a parte interna feminina e terá que tomar hormônio a vida toda, né? Então, tratar das questões de gênero é ter compreensão de que nós não damos conta de entendermos a complexidade que é o ser humano, né? Todas as diferenças físicas que se colocam, né? E estarmos abertos ao diálogo e de perceber isso, que o estereótipo do que seja ser mulher e ser homem não dão conta, né, de nós entendermos toda essa complexidade e as diferenças que existem entre as pessoas. Por isso, a educação, não só escolar, a educação social, para nós termos compreensão dessas diferenças e termos respeito a essas desigualdades que nós não conseguimos compreender. Bom, uma baita de uma entrevista, um bate-papo que vale a pena você rever aqui na rádio e na TV Câmara Bauru, com a Lourdes Feitosa, que é professora doutora em História e pesquisadora da área de análise de gênero, conversando conosco aqui no programa Espaço Aberto. Eu queria te parabenizar pelo conteúdo, pelo teor e os objetivos da tua pesquisa, pelo teu trabalho, e agradecer mais uma vez a tua presença. Eu que agradeço, Lidiane, né? E espero que os nossos ouvintes possam refletir e amadurecer um pouco mais sobre essa questão. Esse é o nosso objetivo. Eu queria agradecer também sua presença, sua sintonia, lembrando que a nossa entrevista vai ao ar pela Rádio Câmara, TV Câmara, e também fica disponível no canal da TV Câmara Bauru no YouTube, na íntegra, é só você acessar. Até a próxima.